Olá, galerinha do terceiro ano. Hoje estamos passando daí para nossa aula de hoje, falando um pouquinho de geografia. Então, a nossa atividade de hoje está falando sobre a transformação das paisagens por meios naturais, tá? Nós já falamos um pouquinho em relação a isso e a gente está voltando um pouquinho para poder dar complemento à continuação da atividade, tá bom? Era isso, um instantinho. Vamos lá. Vamos lá. Na página 222 é que começa as transformações nas paisagens por meios naturais. Então, vamos começar aqui. Então, vamos lá. A superfície do planeta Terra está sempre se modificando. Isso porque a rocha e o solo se desgastam por diferentes fatores naturais, ou seja, a natureza por si só modifica a paisagem. Continuando. O desgaste do solo e das rochas são chamados de erosão. Sublinham esse pedacinho aqui, ó. O desgaste do solo e das rochas são chamados de erosão. Por exemplo, a força dos ventos carrega partículas das rochas e esculpe os relevos. A essa ação damos o nome de erosão eólica. A erosão eólica. Então, o nome da erosão é eólica, quando é a força do vento que faz a modificação na natureza, né? Outro exemplo é a força da água, que carrega consigo fragmentos de rocha e esculpe o relevo através de duas ações. Que são essas ações através desse esculpimento das rochas através da água? Então, a primeira é a erosão pluvial, né? É quando está relacionada à ação da água da chuva. Então, quando é erosão pluvial, é a água da chuva. Quando a água da chuva, ela modifica o solo através da força da água. E a erosão fluvial é quando está relacionada à ação das águas dos rios, devido às correntezas. Então, quando é erosão fluvial, ela é das águas dos rios. E quando é a erosão pluvial, é a água da chuva. Então, ela modifica o solo, né? Então, o sol também pode provocar rachaduras no sol. Então, com o sol ele seca, né? E ele causa rachaduras. Então, ele também faz a sua modificação no solo. Aí aqui já vem as atividades. O que vem a ser erosão? O que é erosão? O clima é o principal fator de modificação da paisagem por meios naturais. Você vai citar ao menos 2 exemplos de modificação da paisagem pela ação do clima. E já aqui na atividade 15, você vai colocar V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as citações das frases embaixo. Somente o homem modifica a paisagem natural? Sim ou não? Então, é verdade ou é mentira? E assim sucessivamente. A superfície da Terra nunca sofre modificação. O solo e as rochas sofrem desgaste provocado pelos fatores diferentes. A erosão eólica é o processo de desgaste causado pela ação do vento. O calor forte e intenso pode causar rachadura no solo? Erosão é o processo de desmatamento das florestas? Erosão pluvial é o processo de desgaste do solo e da rocha ocasionada pela ação da chuva? E a última, erosão fluvial é o processo de desgaste do solo e das rochas ocasionado pela ação da chuva?
Então, aqui é o que vocês vão responder. V para verdadeiro, se a frase for verdadeira, e F para falso. Virando a nossa página, tem aí. Leia o fragmento do texto abaixo e responda as questões que seguem. Então, vamos estar lendo esse fragmentozinho para estar respondendo embaixo o que você acha sobre ele. Então, como se formou a ilha mencionada no texto? Pela ação do homem ou da natureza? Como se formou a ilha? Aqui está perguntando, né? Como se formou a ilha mencionada no texto? Foi pela ação do homem ou da natureza? Aí você vai responder se foi pelo homem ou se foi pela natureza. Aí você vai me dizer por quê. Esse justifica aqui é por quê, né? E embaixo, em sua opinião, outras ilhas podem se formar neste mesmo processo? Se pode ou não pode, e vai me dizer o porquê se pode ou porquê não se pode, tá? Aqui embaixo também já é outro fragmento de texto, onde vocês vão estar lendo para poder estar respondendo a questão de baixo. Podemos dizer que os estalactites e os estalagmites são exemplos de transformações de paisagem ocasionada pela natureza? Aí você vai me dizer se sim ou não e vai me dizer o porquê. E aí a gente parte aqui para a página 224, que é o homem modifica o meio, né? Então vamos lá, acompanhando aí com a tia. Apesar de a própria natureza se modificar, o homem é o maior responsável pelas alterações em seu meio e nas paisagens. Ele realiza essa modificação tanto no campo quanto nas cidades, né? E aqui logo embaixo já diz o seguinte: como o homem alterou a paisagem em cada uma das imagens abaixo. Então aqui você aparece a construção civil. O que ocasionou aqui nessa paisagem para poder realizar essa construção? O que foi mudado aqui? O que alterou nesse lugar aí? Mesma coisa na industrialização. O que foi que o homem fez para modificar isso? Na agricultura, na pecuária, o que ele fez aqui para desenvolver a pecuária, no extrativismo, que é a extração dos minerais retirados da terra, né, do solo, e aqui nos transportes, o que ele fez para poder transformar essa paisagem aqui. Então, vamos para a próxima. E aqui nós falamos um pouquinho também do desmatamento. É o que muita gente vê também nos jornais, né? Que a nossa floresta está sendo muito desmatada. Então, o que vem a ser isso? Então, vamos lá? Uma das principais intervenções do homem no meio é através do desmatamento. No Brasil, por exemplo, desde a chegada dos portugueses, milhares de quilômetros de floresta foram desmatadas, dando espaço para o surgimento de cidades, produção agrícola, entre outros usos de áreas que antes eram ocupadas por vegetação. Então, aqui o nosso mapa logo mostra a área de vegetação, que é a partezinha verde, e a área que foi desmatada, né? Eles usam a palavra antropizada, né? Então, aqui embaixo logo já representa, ó, as áreas em roxo representa a área desmatadas e ocupadas pelo homem. Isso não quer dizer que nas outras áreas não há ocupação, mas que essa ocupação é menor, intensa e há uma preservação maior da vegetação natural. Então, é o que eu falo, que eu estava falando, né? Essa parte roxinha aqui é a parte do nosso Brasil que
que já foi desmatado. Porém, isso não quer dizer que onde essa parte verde não esteja, porque depende do dia que foi realizado essa pesquisa. Então, a gente não pode confirmar que seja isso tudo. Porém, é um dado que foi dado para a gente aqui, essa possibilidade, né? Então, aqui logo vem assim: o que o homem desmata? Por que o homem desmata? Aí você vai me explicar o porquê. Por que ele desmata? Qual é a área do mapa que apresentou os maiores índices de vegetação destruída? Aí você vai fazer o quê? Você vai me justificar uma constatação. Então, você vai ver aqui no mapa e vai me dizer em que área do mapa apresentou o maior índice de vegetação destruída. Foi a área verde? Foi a área roxa? Então, aí você vai me responder aqui e justificar. Já no número 21, está escrito assim: converse com seus colegas e pontue as maiores consequências do desmatamento. Porém, como a gente está em aula virtual, não tem como a gente ficar conversando com os nossos colegas, mas a gente pode pôr as nossas atitudes, as nossas palavras, né? Na verdade, é o que a gente pode estar pontuando o que a gente pensa. Então, responda aí o que você acha de maior consequência no desmatamento. O que você acha, né? Não é o seu colega, é o que você. E logo embaixo tem o seguinte, no 22, tem assim: observe a tirinha abaixo e responda as questões. Então, preste atenção, bastante atenção nessa imagem, para vocês poderem estar respondendo as questões abaixo. Então, a primeira questão está aí. Qual a crítica realizada pelo autor? O que ele está realizando aqui? Então, eu quero saber o que ele está realizando aqui. Então, quando o homem desmata, ele prejudica somente a natureza? Sim ou não? E eu quero o porquê. E aqui está pedindo para justificar. Terceiro, podemos dizer que o desmatamento também altera a qualidade do solo? Sim ou não? E por quê? Aí aqui vocês vão me dizer o porquê. Se sim e não, e responder o porquê. Combinado? Já no 22, está escrito assim: no espaço abaixo, crie uma ilustração sobre a temática desmatamento e degradação ambiental. Então, você vai criar uma figura, uma ilustração, né, que demonstra o desmatamento e a degradação do ambiente. Então, você pode fazer do que você entendeu, tá? Então, você vai ilustrar, vai fazer desenho, né? Vou usar a palavra certa, vai desenhar conforme você acha que é o desmatamento, tá bom? Deixa eu ver se tem outra atividade. Não, isso aqui é a matéria da próxima aula. Então, eu estarei colocando também junto a isso a atividade que vai ser feita, realizada, né, com um arquivozinho que a gente vai colocar, tá? Esse arquivozinho vocês podem tanto estar imprimindo e depois colar no caderno de geografia, ou vocês podem também já estar copiando e respondendo no caderno. Combinado assim? Então, fique com Deus e até a próxima aula.